Adson Lucas Underline, pergunta sobre idade média. Opa, vamos lá. Olha aqui, olha, Lucas, eu quase respondi essa pergunta aqui. Vamos fazer de novo, né? Mas eu quase já respondi essa boa parte dessa pergunta aqui. Ele pergunta o seguinte, ó, Pelizari, como funcionava o trabalho na Idade Média? Pô, muito interessante. Aí, na verdade, a gente tem muito trabalho. Que bom. Então, vamos falar de todo tipo de trabalho? Vamos. Como eu falei aqui para vocês, ó, a Idade Média vai ser marcada por esse processo muito forte de uma sociedade dividida, né, nesses estamentos aqui. Então, o primeiro estado, o clero, o trabalho, a ideia do trabalho era uma coisa assim considerada muito, digamos, era uma coisa inferior mesmo, né? O trabalho, porque, vamos lá, como é uma sociedade muito católica, muito envolvida pelos preceitos da religião católica, eu quero que vocês se lembrem, vamos para Gênesis. Gênesis, criação do homem, né? Então Deus criou Adão, depois criou Eva, não foi isso? E Adão e Eva viviam no Éden. Já vê se você acompanhar, se você acha que faz sentido, tá? Já é uma referência pra mim mesmo, com muito frio, tadinho. Eu tô vendo ali todo encolhido. Eu tô vendo. Já vê se faz sentido, tá? Pra gente entender um pouco a ideia de trabalho, como ela era vista, tá? E qual é a relação dela com esses homens. Então, aí criou Eva e Adão. Eles estavam no paraíso, não foi, Já? Mas aí eles pecaram, não pecaram? Pecaram, né? Eles questionaram Deus, né? Acho que o grande pecado é esse. Ele falou, não pode, eles foram lá e fizeram, né? Porque o problema não é morder uma maçã, não é comer o fruto proibido, né? Se a natureza deu, estava ali para ser comida. É que Deus falou, não pode. Eles foram lá e fizeram. E foram punidos por isso, perfeito? Tá bom. Qual foi a punição deles, né? Então, na verdade, punição da mulher. A mulher, né, vai sangrar mensalmente, vai sofrer as dores do parto, né? Tem todo um processo aí, tá? E o homem? Qual foram expulsos do paraíso? E agora Adão, o homem, vai ter que trabalhar para conseguir sustentar a sua família. Então, repara como, de certa forma, o trabalho ele acaba tendo ele é visto como uma espécie de punição. Entende? Então, por isso, na verdade, né, o clero, por exemplo, ele não faz esse trabalho, esse laboratório, horário e tal, são funções do clero. Mas não se fala assim, o trabalho do clero é rezar. Não, cuidado, o trabalho aqui pertence a esse grupo, que é menos favorecido, sim, na visão da sociedade. Só que qual é a ideia? Filho de peixe, peixinho é, né? Filho de camponês, camponês é. Isso é uma vontade de Deus. Então, na verdade, a ideia é de que Deus organizou a sociedade dessa forma e Deus é inquestionável. Quem é você para questionar Deus, entende? Então, isso ajudava, inclusive, a manter a sociedade desigual, tá? E até mesmo um campesinato aí que se revoltava muito. As jaqueries, as revoltas camponesas existiam, tá? Mas, claro, você leva esse camponês a um extremo de fome e tal, ele acaba se revoltando. Mas, de certa forma, ele entendia, dentro da sua visão teocêntrica, de que aquilo era uma vontade de Deus. Caramba, curioso isso, né? Mas o trabalho, então, ele ficava aqui, né, restrito ao camponês. E aí você tem esse trabalho familiar, em grande parte, como a gente estava comentando aqui, onde, né, eles vão trabalhar para a sua subsistência, para a produção de alimentos, né, vão criar alguns animais, claro, e a partir daí, então, eles pagam impostos para essa aristocracia como um todo. E acaba que esses impostos feudais é que sustentam essa própria estrutura feudal, né? Claro, porque só eles trabalham e todo mundo come é porque eles pagam impostos. Perfeito? Então, esse imposto pode ser a talha. Então, eu trabalho e uma parte vai para o outro. Pode ser a corvéia. Então, alguns dias eu trabalho para me alimentar e outros dias eu trabalho para a produção, né, do nobre. Pode ser as banalidades, como a gente chama, né? Que são alguns tipos de impostos. Por exemplo, quando morria o camponês, e aí o filho dele começava a administrar aquela produção, então ele pagava um imposto, né? Chamado mão morta. Para, por exemplo, usar um forno, usar um moinho, ele pagava também para utilização. Então, quer dizer, várias eram as formas de impostos para poder, né, manter essa estrutura aqui social. Beleza? Agora, você falou na Idade Média, a gente pode pensar nesse trabalho também a partir da Baixa Idade Média e do renascimento comercial e urbano. Né? Porque aí surge a burguesia nesse cenário e aí existem outras atividades. Vão surgir os banqueiros, né? Que o trabalho deles, se é que... Na época tudo bem, pode até ser um trabalho que hoje a gente não enxerga dessa forma. Mas o banqueiro é o quê? Aquele cara ali que vai emprestar dinheiro a juros e tal, né? Ele vai... Aí aparecem quem? Os artesãos, né? Aparecem os comerciantes. Então essas também são atividades dos centros urbanos que também são uma forma de trabalho, é o trabalho dessa burguesia.
que a nobreza, por mais que reconhecesse essa burguesia como um grupo diferenciado, também achava que isso era coisa do quê? Trabalho é coisa de burguês, contar dinheiro, comprar, vender, não, isso aí é coisa de burguês. O nobre, ele não... Existia essa clara diferenciação entre o nobre e o burguês. Tá? E esse burguês, né, buscou ao longo da história um processo de quê? De legitimidade, um processo de valorização dentro dessa sociedade. Tanto é quando o fenômeno do Renascimento, ele tem como principal mecenas, né, o mecenato, o patrocínio das artes, deu em grande parte pela burguesia, muito interessada em se colocar nessa sociedade de forma diferenciada, né? Então, caramba, eu tenho dinheiro para pagar, por exemplo, o Leonardo da Vinci, para fazer aqui algumas obras para mim. Eu tenho dinheiro para comprar obras de Leonardo, eu tenho dinheiro para comprar... Então você acaba, essa burguesia acaba, e muitas vezes a burguesia até compra um título de nobreza, tá? Compra o título de nobreza, é o que a gente chama da nobreza togada, ou nobreza de toga. Então a burguesia que compra o seu título, porque obviamente, mas por que, tio, ele era rico já? Gente, é uma questão de como você se vê, de como a sociedade é. Então você conseguir sair daqui e vir para cá, isso era muito importante. E abria portas também, a verdade é essa, abria novas possibilidades. Beleza?